Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou Catarina Silva e tenho como objetivo dar voz àqueles que um dia, de uma forma prematura e cruel, foram calados. Aqueles que a vida lhe roubou a oportunidade de sonhar, de sorrir e de continuar existindo. Mas antes de irmos ao vídeo, se inscreva, deixe seu like, liga o sininho para não perder nenhuma notificação. Meu nome é Ashley Zhao, e desde que eu me lembro era sempre a minha avó cuidando de mim. Foi com ela que eu conheci o sentido da palavra carinho, amor e compreensão. Quando eu morava com meus avós, tive pouco contato com aqueles que eram meus pais. Na verdade, eu nunca entendi por que minha irmã vivia com eles, e eu não. Eles pareciam ser carinhosos e se importar muito com ela. Por outro lado, não me recordo de gestos tão carinhosos deles comigo, mas eu era feliz. A minha avó supria minhas necessidades pessoais. Aprendi a falar o mandarim, a andar, entre outras coisas com ela, até que um dia, não entendo bem porquê, passei a morar com os meus pais em Ohio, Estados Unidos. Outra etapa em minha vida iniciaria. Minha mãe não disfarçava sua falta de empatia comigo. Tudo que eu fazia ou dizia parecia despertar o pior nela. Meu pai, por sua vez, era omisso. Ambos demonstravam não gostar de mim. A minha avó sempre entrava em contato para ter notícias minha, pois mesmo estando distante, morando na China, ela não deixava de se preocupar comigo, e isso irritava ainda mais a minha mãe. Minha irmãzinha Jojo, além de ser minha amiga, era a minha maior companhia, pois sempre estávamos juntas, e apesar da indiferença dos meus pais comigo, a minha irmã era amorosa e gostava de mim. Algo que eu nunca compreendi, porque os meus pais não me amavam. Por que tanto ódio por mim? Apesar de toda essa situação, eu não estava preparada para o que viria a seguir. Eu tinha apenas 5 anos de idade, quando chegou o dia 9 de janeiro de 2017. A minha dificuldade para realizar as necessidades fisiológicas irritou de forma extrema a minha mãe. Foi quando ela me agrediu de maneira tão violenta que eu não resisti, e vim a óbito. Meus pais me mataram de forma brusca e cruel. Jamais imaginei que os responsáveis por me dar a vida seriam os meus algozes. Naquele dia fatídico, eu pude ver o brilho da morte nos olhos daqueles que deviam me amar, me defender e me abraçar, mas ao invés disso, eles optaram por me matar. Por quê? Porque talvez jamais teremos respostas para essas indagações. Este caso ocorreu em 2017 em Ohio, nos Estados Unidos. Liang Zhao mudou-se com sua família para os Estados Unidos e decidiram ingressar no ramo alimentício, e deu muito certo, tanto é que com o tempo ele se naturalizou americano. Já Ming Ming, por sua vez, ela era professora na localidade onde ela vivia na China, só que ela servia a uma instituição, ela fazia parte de uma instituição religiosa, e por causa disso, ela passou a ser perseguida pelo governo. Por isso, ela optou a viver nos Estados Unidos. Chegando lá, ela precisou procurar meios para se manter. Foi quando ela conseguiu um emprego no restaurante chinês.
E foi assim que ela conheceu o Liam. E eles logo se casaram. Em 2010, ela teve a primeira filha, a Jojo. Um ano depois, ela teve a Ashley. Só que por eles trabalharem muito, optaram por deixar a Ashley morar com os avós na China. Porque eles não tinham funcionário, trabalhavam muito. E assim acharam melhor a Ashley ficar um certo período convivendo com os avós. Os avós criaram a Ashley até os 4 anos de idade. A Ashley voltou a morar com os pais. E ela, por ser acostumada a conviver com os avós, ela teve muita dificuldade na adaptação. E inclusive a avó da Ashley sempre tentava entrar em contato para saber como é que a Ashley estava se adaptando, se ela estava conseguindo. E pelo que eu andei pesquisando, isso de uma certa forma irritava a Ming Ming. Ela tinha paciência zero com a menina. Até que, um determinado dia, eles fazem uma ligação para o serviço emergencial falando que a Ashley havia desaparecido. E naquele mesmo momento, a polícia saiu à procura da Ashley. Até que depois o delegado responsável pelo caso decidiu voltar ao restaurante no dia seguinte para fazer uma procura minuciosa. Foi quando eles descobriram que havia um teto, uma parte do teto, que os tetos lá eram aqueles tetos divididos, uma parte do teto estava mal colocada e eles acharam melhor verificar. Quando eles verificaram aquele teto que estava um pouco mal colocado, acharam entre o teto e o telhado um recipiente. É um tipo de recipiente que pessoas que têm comércio adquirem para guardar sal, porque em época que neva, eles usam sal para o ambiente ficar menos escorregadio. Daí, nesse recipiente, encontraram o corpo da Ashley. De imediato, prenderam os pais. Daí, a mãe, a única coisa de início que ela começa a falar é só sobre o quanto que ela não tinha tempo, o quanto que ela estava indisponível, o quanto que ela era ocupada. Inclusive, gente, ela chega a falar que só tem 2 mãos, que só é uma. Como é que ela pode lidar com uma criança que nem sequer fala direito? Uma criança que tem necessidades, que não sabe usar o banheiro. Ela alega que a menina era muito atrasada e que ela não conseguia lidar com a própria filha. Um absurdo, gente. Uma falta de humanidade total da parte dela. Porque isso vai além do que se possa imaginar. Isso é totalmente descompromisso familiar, ou seja, um absurdo. O pai totalmente omisso, até porque ele ajudou, que quando perguntaram o que eles pretendiam fazer com o corpo da criança, eles falaram que talvez queimar ou jogar no mar. Ou enterrar. Esta era uma dessas opções.
E ela falou para ele que tinha que resolver isso. Gente, é uma frieza inacreditável, inexplicável. E você ouvir tamanha frieza daqueles que era para proteger essa criança, cuidar. E eles, além de matar, não demonstraram emoção. A única emoção que o Lear demonstra é quando ele sabe que a esposa vai presa, vai ficar na cadeia. Aí daí ele chora, mas não pela filha que morreu, mas pela esposa ficar presa por essa possibilidade, ou seja, zero emoção pelo que acontecer com a filha. Tanto faz. Os dois meio que se defenderam, um não acusou o outro, em nenhum momento não se acusaram. E simplesmente ele pegou 12 anos de prisão e ela fez um acordo e pegou 22 anos. É muito pouco, gente, porque sinceramente nada vai trazer aquela vida de volta. Aquela criança que teve seu sonho interrompido. Uma criança que não teve a oportunidade de crescer, de se tornar uma jovem cheia de planos. Não. Eles negaram esse direito para ela quando tiraram a vida dela, infelizmente. Este tipo de situação eu noto que tem ficado cada vez mais comum entre nós. Mas não devemos se contentar, porque é por isso que precisamos levantar nossa bandeira, nos opor, porque sinceramente, gente, esse tipo de situação não pode ser normalizada. Vamos se impor, vamos sempre nos colocar contra este tipo de abordagem. E vocês que ficaram até aqui comigo, eu preciso que vocês comentem bastante sobre esse vídeo para que eu possa entender que vocês gostaram deste conteúdo e assim eu possa trazer mais. Abraço e até o próximo vídeo. E cuidado, gente. Nem sempre os pais protegem. Às vezes, são lobo em pele de cordeiro.